Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Que semana maluca. Não sei se vocês viram o pronunciamento da Casa Branca, mas o Donald Trump fez um discurso associando o aumento do autismo com o Tilenol. E isso, paracetamol, que é o Tilenol, não é? Que é a mesma coisa. Depende do nome do laboratório. E eu fiquei pensando, que loucura onde que o mundo foi parar? Uma pessoa que inocentemente tomou um remédio e a criança dentro dela nasceu com uma alteração no sistema nervoso, no desenvolvimento cerebral. Mas graças a Deus, porque isso é uma descoberta que a gente precisava urgente. E eu duvido que seja só isso. Mas se isso for assim o método de contenção, antigamente era, se eu não me engano, uma criança para cada 10 mil que nascia. Hoje são uma criança a cada 12 crianças que nascem, que estão com espectro autista. E isso é com certeza uma dádiva, se isso realmente for comprovado. E domingo assisti o memorial de Charlie, foi das 8 da manhã às 5 da tarde. E eu corri, fui para a academia, assisti mais um pouco, fiz o café da manhã, lavei a louça, fiz o almoço, lavei a louça. E deu umas 8 horas ali, 9 horas. A boa notícia é que a Aline chega hoje, pessoal. E 10 dias sendo super nani lá em casa, foi bem gostoso. Mas eu corria na rua e chorava, eu gritava na rua, de um desespero, de saber que um cara com 31 anos, ele fez mais do que a maioria de nós vai fazer a vida inteira. E não é sobre o que ele era, se era direita ou esquerda, o que importa é que ele era uma geração nova, que Deus está levantando. Eu creio que aquela geração ali é uma geração especial, a mesma geração que pôs fogo no Nepal, dentro daquela casa. É uma geração que, não sei se você sabe, mas de 2024 para cá, o aumento de Bíblias cresceu em milhões, porque a geração mais nova está procurando e lendo mais a Bíblia. E eu creio que na mesma proporção que o mal cresce, é a mesma proporção que o reino avança. E para quem assistiu aquela homenagem ali, foram 100 mil pessoas dentro do estádio, mais 10 milhões assistindo ao vivo. Um cara que eu honestamente nunca ouvi falar. Eu só ouvi falar no dia que apareceu no meu Instagram que ele morreu. Eu nunca ouvi falar dele. Mas a história desse cara é interessante porque tudo que ele tinha era uma convicção que mudou o mundo. Mudou o mundo. Quando a gente fala o que eu acredito muda o mundo, é sobre aquilo ali que eu me refiro. Um cara que perdeu a própria vida porque o que ele acredita muda o mundo para um lugar que as pessoas mal intencionadas não querem que o mundo mude. E o mundo está cheio de maluco, essa é a verdade. Hoje, a esquerda estava postando as mulheres, as mães tomando Tilenol. Acredita nisso? As pessoas grávidas tomando Tilenol. De protesto. Não, vou tomar um monte de Tilenol. Só que o ponto não é o barulho dos maus, o ponto é o silêncio dos bons, que está sendo cultivado na caixinha. Continue sendo kit-kit. Respeite as religiões, respeite não sei o quê. E no final a gente está falando baixo, aquilo que na verdade o mundo está pedindo. Ei, por favor, você pode falar mais alto? Você pode gritar um pouco mais? E eu estou essa semana mexido porque eu creio que daqui dessa sala saem revolucionários. Eu sou o pastor que decidi fazer uma igreja do futuro.
uma igreja que não está nos padrões, uma igreja que não repete o formato, uma igreja que não é de 1800, mas é uma igreja que talvez ela ainda nem exista. Porque eu creio que nós precisamos andar ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. E a rocha é Cristo e está tudo certo, mas o tempo e as mudanças e a ousadia depende da gente. E a maior frase que me impactou nesse documentário foi que Charlie Kirk, ele dizia: a coragem não é uma performance, uma competência, a coragem é uma decisão. Isso ele falava a vida inteira. Coragem é uma questão de decisão. Porque o medo que a gente tem é incomum. A diferença foi a decisão de quem saiu ou não desse medo. Quem ousou ter mais coragem daquele que continuou atrás da insegurança. E eu quero incentivar vocês a tomarem coragem. E o que é coragem, Cal? Tome uma decisão. Tome uma decisão de fazer a sua voz ser ouvida com mais velocidade. Esse cara tem 10 anos a menos que eu. Ele viveu 10 anos menos do que eu. Eu fiquei me perguntando, onde foram parar os 10 anos a mais que eu estou vivendo à frente dele? Respeitando os outros, tentando me comportar. Porque o fato é que as nossas convicções, elas precisam realmente definir com quem eu vou ou não respeitar. Porque o que não é digno de ser respeitado, a gente não deveria estar respeitando. E tem muita coisa que não vale o respeito. Não, cara, vai ter que respeitar todo mundo. Não. O aborto a gente não pode respeitar. O abuso religioso a gente não pode respeitar. O abuso sexual em casa a gente não pode respeitar. A agressão contra a mulher a gente não pode aceitar. Não, mas tem que respeitar. Não tem que respeitar. Nós precisamos proclamar. E o teu maior protesto é a tua voz, guarde isso. Não é na rua, não é levantar bandeira, não é tatuar o Bolsonaro na testa. O teu maior protesto é você assinar embaixo aquilo que você crê. Você falar, você postar. E não é debater, esqueça isso, não debata. Porque normalmente são os burros que querem debater com você. O inteligente não debate. O inteligente, ele conjectura, ele constrói. Quem debate é o ignorante. Porque esses dias eu cheguei nessa conclusão. Quando as pessoas elas começam a resistir o que você crê, no fundo elas têm um problema de ego, não de ignorância. Ela enroscou no ego, não na tua ignorância. Porque o ignorante, ele ama a verdade, então ele sempre vai perguntar mais para você. O ignorante, ele não questiona você te resistindo, ele te questiona te drenando, querendo mais. Porque a sede da ignorância é a verdade. Então, quando você vê uma pessoa muito enchendo o saco, você já sai fora. Deixa no silêncio, nem responde, não comenta, não reposta, não nada. Não curte, não apaga, mas proclame aquilo que você crê. Amém? Nessa noite eu quero continuar a nossa pauta de semana passada. Quem assistiu a semana passada aí? Te abençoou ou não? Coisa linda, não é? Semana passada eu falei sobre você entender que você foi desabilitado para o mal. O novo nascimento, ele não te empodera para fazer coisas boas. Para isso serve a religião. Mas o novo nascimento, ele imediatamente te desabilita para o mal. Você se torna um manco no mal. Você manda muito mal para fazer o mal. Você não sabe fazer o mal. Tipo a Aline, assim. A Aline, às vezes, eu queria que ela fosse um pouquinho mais mal. Sabe quando a pessoa pede aumento lá no aluguel das coisas, que ela administra os imóveis lá, e sempre tem um inquilino bem intencionado se prevalecendo dela. De repente ela fala, eu liberei lá para ele. Eu falo, não, Aline, não pode. O aluguel era 14 mil, não pode ser por 9. Não, mas era uma entidade cristã. Falei, piorou, cara, porque cristão não dá dinheiro, mano. Ela vai atrasar o aluguel. Era para ser uma coisa que gira dinheiro. Só que quando você nasce de novo, você não tem mais a capacidade para o mal. E talvez você saiu daqui falando, beleza, mas como é que continua agora? E hoje eu quero continuar falando sobre as realidades dessa nova criação.
Beleza, eu sou desabilitado para o mal, agora eu já entendi. O mal não está mais dentro de mim, o mal, ele está fora de mim. O mal, ele tenta me seduzir. O mal, pela cobiça, ele tenta entrar de novo em mim. Por isso que ele não pode perder a inocência. Inocência é o teu escudo, tua imunidade contra o mal. Guarda uma coisa, a inocência é o princípio que justifica todos os teus pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Já leu esse texto? Nossa, o amor cobre uma multidão de pecados, mas eu nem pedi perdão. Isso, por quê? Porque no amor, a sua inocência, ela justifica o seu pecado. Por isso criança não peca. Você sabia que criança não peca? Ué, mas elas mentem. Mas elas roubam. Mas elas são egoístas. Mas elas puxam um do outro. Elas se batem. Mas por que você não pune, não põe na cadeia uma criança? Porque a inocência dela justifica ela. Não tem como. Você olha e fala, poxa, de novo, cara. Eu acho que até por isso que criança vai para o céu. Aquela pergunta que todo mundo faz, mas por que criança morre e vai para o céu? Porque a inocência dela justifica o pecado que ela não tem sobre ela. Quando você cresce, a maior ameaça da tua inocência sempre vai ser o quê? Crescimento. Cuidado no seu crescimento. Vão querer te tornar malandro. Vão querer te tornar mais maduro. E no final você joga fora aquilo que na verdade era a tua inocência. E hoje o tópico é sobre a nova natureza. O tema dessa noite é as realidades da nova criação. O tópico hoje é a nossa nova natureza. Mas antes disso, abra sua Bíblia em Hebreus 6, 1 a 3. Hebreus 6, 1 a 3. Alguém sabe o que está escrito lá? Se eu não me engano, é o texto que a gente vai ler amanhã, no café da manhã. Estamos em Hebreus. Há 4 anos nós temos um café da manhã de quinta-feira. E a gente lê sistematicamente um capítulo por café da manhã, e amanhã é exatamente esse texto. Mas antes de começar a leitura desse texto, gostaria que você erguesse sua Bíblia bem alto, fechasse seus olhos, declarasse com toda a sua fé: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E nessa noite nós queremos, com essa lanterna aqui, Senhor, enxergar o próximo passo daquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade. Ilumina os olhos do entendimento. Nós somos aqueles que, escutando, ouvem, enxergando, veem, e a nós é confiado os mistérios do reino de Deus nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nessa noite encontra solo que é fértil. E eu sei que essa palavra vai reverberar, vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. Aonde a gente nunca imaginou. Aqueles que nos ouvem de casa, Espírito Santo, que nessa noite haja um encontro transformador da presença real do teu Espírito, confirmando a palavra pregada através de sinais, prodígios, maravilhas. Declaramos uma palavra de saúde completa nesse auditório. Se existe alguma dor, uma enfermidade, se existe um milagre que precisa ser criado ainda nessa noite, nós queremos declarar ser curado em nome de Jesus. Aonde existe necessidade, provisão, declaramos que a provisão venha na direção. Aonde precisa um socorro, aonde precisa reconciliação, que só o Senhor pode fazer, nós declaramos que ainda nessa noite é o tempo oportuno para isso. Em nome de Jesus, amém.
O que é nascido do Espírito é? Ele é ou ele tem? E o que é nascido da carne? Ele tem espírito ou ele é carne? A carne tem espírito? Porque o que é nascido do espírito não é carne. O que é nascido do espírito é espírito, certo? Todo ser humano, desde o plano criado de Deus, ele é uma alma vivente. Essa alma vivente, ela tem uma bio e uma ânima, que é uma psique, que é a alma, certo? Nessa alma aqui estão a mente, as vontades e as emoções. Essa mente aqui controla uma máquina inteira chamada 5 sentidos, aparelho sexual e sistema reprodutor, ou alguma coisa assim. Está faltando alguma coisa aqui. Todo ser humano aqui, completo, ele nasceu assim. Deus criou o homem à imagem e semelhança na sua perfeição assim. Adão não tinha espírito. Só que o mal rompeu o corpo ou a mente de Adão. O pecado, ele invadiu o corpo ou ele invadiu a ânima de Adão? Ele rompeu, e aqui vem a palavra corrupção, que significa rompimento. Foi uma rupção. Houve uma corrupção do ser humano. Lá no Jardim do Éden, quando Adão conheceu miséria, enfermidade e maldade. Ok? Passado séculos, nasce Jesus. Jesus, nascido de mulher, nascido de Deus. O que caracterizava de Jesus, destacando ele sobre toda a humanidade? Jesus, ele tinha uma bio. A bio dele funcionava exatamente como a minha e a sua. O aparelho sexual, os 5 sentidos, foi tentado em todas as coisas como nós, tinha aparelho reprodutor, e ele a sua capacidade biológica era a mesma de Adão. O mesmo humano, separado por uma mente diferente. Quando você quer mudar a sua vida, transforme a sua mente. Se você quer mudar a sua vida, transforme a sua mente. Por isso que a igreja no cinema, ela se concentra numa coisa: afetar a mente do ser humano. Se não mudar a mente, esqueça. Se não mudar a mente, esqueça. Passa 40 anos e a pessoa volta para o estágio inicial de onde você dedicou toda a sua vida para tentar mudar a vida dela, e não mudou. Se não mudar a mente, não adianta nenhuma terapia, não adianta nenhuma macumba, não adianta nenhum encantamento, não adianta nenhum propósito, não adianta jejum, não adianta nada. Porque a mente é o lugar secreto onde Deus, ele te respeita. Porque ele podia mudar a mente de todo mundo se ele quisesse. Só que é na mente que existe o transcendente, da terceira para a quarta dimensão. Quando Jesus, ele nasce nascido de mulher e nascido de onde? Do Espírito, certo? Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Por isso que ele é o Deus Pai. E aí ele se revela para a terra como um Deus Filho. Deus tem a bio? Não. Por quê? Porque Deus é Espírito. Sai, capeta. Deus é Espírito, certo?
Como ele não tem corpo, a gente não pode vê-lo. Mas você sabia que Deus tem alma? A Bíblia, num salmo, ele chama sobre a alma de Deus. Por quê? Porque Deus, embora sendo espírito, ele tem uma alma. A pessoa de Deus, ela é separada em espírito e alma. O Espírito de Deus carrega a intuição, a comunhão, e a consciência. Tudo isso aqui já existia antes da fundação do mundo. Comunhão, intuição e consciência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, eles já estavam em comunhão. Por isso que quando Deus ele cria o homem, ele fala, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho, ele estava falando sobre ele e mais alguém. A comunhão já é antes da criação. Esse espírito aqui carrega uma mente, uma vontade e uma emoção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Só a diferença entre o Espírito Santo e você é que você tem uma bio e o Espírito Santo não. Logo então, Deus, ele é alma e espírito, mas não é um corpo. O homem, ele é um corpo, mas não é um espírito. Quando a gente diz, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se você está crucificado com Cristo, quem morreu? Quem morreu? A tua carne. Só que essa carne, ela é revelada aonde? No corpo ou na ânima? O corpo não morreu, porque você continua vivo depois do culto, certo? O espírito não está ali, porque eu não tenho espírito antes de nascer de novo. Calma, então o que morre na gente? A alma. Aonde habitava toda a corrupção, penes ponos poneros, aonde habitava o mal, aonde Adão encontrou corrupção. E agora já não sou mais eu quem vive, mas é a alma e o Espírito de Deus que ocupa o meu corpo. Logo eu tenho uma alma que não é minha. Eu tenho um espírito que não era meu. E eu estou num corpo que não sou eu. Por isso que você não é um ser humano, você está humano. Porque ainda que você morra, você está vivo eternamente. Então se o seu corpo morre e se decompõe, logo você não pode ser definido por aquilo que se decompõe. Logo eu sou espírito. Você é espírito. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele é espírito eternamente. Por isso que aqui a gente precisa entender uma coisa. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive aonde? Em estado permanente de bapto. Como um picles dentro de uma substância, é você em Cristo. Quanto tempo apodrece um pepino fora do vidro? 3 semanas, 5 semanas, 1 mês, está podre, amoleceu, envelheceu, desidratou. Quando você pega esse mesmo pepino e coloca dentro de uma substância, quanto tempo ele dura dentro daquele pote? Anos. Porque é a mesma coisa em outro ambiente. E a nossa incorruptibilidade não está em quem nós somos, mas é onde nós estamos. Agora abre Hebreus 6:1. O texto ele diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinos básicos a respeito de Cristo e sigamos alcançando a maturidade no nosso entendimento. Aonde que vem a maturidade? Aonde que vem a maturidade? No teu entendimento. Quantos anos tem teu entendimento?
Logo, maturidade não vem de quantos anos você tem. Por isso, Jesus com 12 anos, as pessoas passavam e falavam assim: como é possível alguém com 12 anos ser tão velho? Porque a nossa maturidade fala sobre a idade cognitiva, não maturacional. Eu tenho 41 anos de idade maturacional, mas a minha idade cognitiva pode ter 75 anos. Existem homens de 90 anos que têm uma idade maturacional de 12 anos. São xarope pra caramba. Existem homens entre nós de 50 anos que têm idade maturacional de 16 anos. Agem como meninos. Porque maturidade é sobre o que você entendeu, não quantos anos você carrega. E aí ele diz, então alcançamos a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos mais lançar novamente os alicerces. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre um alicerce, sobre o fundamento da doutrina, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, e aqui ele dá 6 alicerces. Ditem para mim quais são os 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Primeiro, por ordem do texto, arrependimento de obras mortas? Arrependimento de obras mortas. Qual que é o segundo? Fé em Deus. Terceiro, ensino sobre batismos. Qual que é o terceiro mesmo? A respeito de ensino sobre batismo. Guarde isso aqui. Batismos. Que batismos, Cal? Vários. Pelo menos 6. E você acha que é só na água? Não, já foi batizado das águas? Que, cara? Batizado das águas aonde, cara? A propósito, vai ter batismo dia 5, dia 6. Nas águas. Se você não desceu as águas ainda, o Helder mandou falar para você descer. Número 5, imposição de mãos. Aqui a batata vai assar. Número 5. Caramba. E 6º, juízo eterno. Agora, eu te pergunto, o que você sabe sobre isso aqui? 30 anos de igreja, se eu te perguntar o que é isso? Tem um podcast. Você gravou? O pastor Clériton gravou. O que esse texto está começando a dizer? Deixe de lado ensinamentos básicos, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando maturidade. Aí ele pega e fala, viu? Não precisa mais ensinar vocês aqui arrependimento de obras mortas. Aí você já olha e fala, que é isso? Não precisa nem falar sobre fé em Deus. Não precisa nem falar sobre ensino de batismos. São pelo menos 6. Não precisa nem falar sobre imposição de mãos. Vocês sabem que vão impor as mãos e eles serão curados. E eu fico pensando assim, se isso aqui é básico, aonde que a gente está? Para frente ou para trás disso aqui? Porque o texto lhe diz assim, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Por quê? Porque esse maior entendimento não é uma teologia, não é uma linha, não é uma coisa que um homem pode te ensinar, mas é uma coisa que só o Espírito pode te convencer. Meu irmão, se você não entender isso aqui, daqui para frente, o Espírito não tem por que te falar outra coisa. Só que a gente está tão focado em confessar pecado. Tem que confessar pecado para matar a carne, para não ir para o inferno. Tá, mas e o resto? A verdade é que nós paramos na porta.
Nós nascemos de novo, chegamos na graça e fizemos uma cabana na porta, falando, vamos ficar aqui até que Jesus volte. Só que a verdade é que existe uma realidade da nova criação para você entrar dentro. E essa realidade da nova criação é para agora, não é lá para o céu. E o valor fundamental dessa noite é de Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu quero me ater, no segundo tópico dessa noite. A Bíblia diz que sem fé, nada feito. Sem fé, você em nada é igual. Sem fé, você é uma alma vivente. Sem fé, Deus não está preocupado para onde você vai. Porque o problema é para onde você já foi. Sem fé, nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem fé. Só que a questão é que a gente acha que Deus precisa da tua fé para Ele fazer as coisas acontecerem na tua vida. Só que eu te pergunto, quando você nasceu de novo, você tinha fé? Não, você não tinha fé. Quando Deus ele se revelou para um bêbado, para uma garota de programa, ela não tinha fé e viu Deus. Ela não tinha fé e recebeu um milagre. Ela não tinha fé e recebeu uma cura. E às vezes a gente acha que se tiver mais fé, Deus faz mais. Mas hoje eu quero entrar firme no entendimento do que realmente é uma vida de fé, em fé. Porque tudo que eu falei semana passada, sem fé não faz sentido para ninguém. Esse é o elemento secreto que eu não contei para vocês. E a religião, ela é a vida de Cristo sem fé. Porque ela prega tudo igual, só a diferença de uma coisa: ela não acredita em nada. Se ela acreditasse, ela colheria o fruto do que ela acredita. Mas já percebeu que ele prega a mesma coisa, são os mesmos hinos, são as mesmas coisas, só que o resultado não vira. A mesma largura da frente da porta de tanta gente vindo na igreja. Na religião é a mesma largura do fundo da igreja, onde todo mundo sai da igreja. E o dia que eu descobri que tem mais gente desigrejada do que na igreja, eu falei, não, pare. Vou fazer evangelização para quem? O mundo não precisa mais ser evangelizado, não. A gente precisa, é um problema de retenção. Nosso problema é de retenção. Porque as pessoas chegam aqui, têm uma experiência com Deus, mas essa experiência não dura para a vida inteira. Por quê? Porque a única coisa que dura para a vida inteira é nascer de novo. Sem nascer de novo, nenhum evangelho subsiste ao tempo. Existem 3 colunas no conhecimento humano. O conhecimento humano ele é baseado em 3 colunas. Em primeiro lugar, ciência. Segundo lugar, filosofia. Terceiro lugar, teologia. Tudo que nós aprendemos, todas as ideias que você tem, todas as ideologias, elas estão ou baseadas em ciência, que fala sobre a experiência, fala sobre basicamente o experimento, né? Porque o fundamento da ciência é o experimento. Ou se não é a ciência, vai falar sobre a filosofia, que é o que? O uso adequado da razão, da lógica. O filósofo ele gosta de ser racional. Ele é tão inteligente que ele consegue ser racional. E aí tem o terceiro ali, que é carinhosamente chamado de teologia, onde as coisas se definem por fé. E aí quando o cara não sabe a resposta, ele fala que é pela fé. Só que a fé, às vezes, da teologia é o feísmo. É uma fé baseada não num fato, baseado num desejo. Não, mas meu marido vai voltar para casa em nome de Jesus, sim. Não, mas você casou com o cara errado, não tem por que ele voltar para tua casa. Não, mas pela fé, Jesus vai fazer ele voltar sim. Está baseado em que isso aí? Está fundamentado aonde isso aí? Sabe aquela situação que você vê? É uma situação extremamente com um monte de princípio quebrado, mas no final tem uma mulher de oração falando, mas o Senhor vai me devolver tudo em dobro. Não vai, minha irmã. Está baseado em que isso aí? Ciência? Filosofia ou teologia?
Porque tudo que a gente crê precisa estar baseado. Já viu a música do Baseado? Salomão do reggae? Baseado. Mas se não tem base, meu irmão, não espere que aquilo vai se cumprir na tua vida, porque não vai. Por isso que a Bíblia é um livro de fatos e não de promessas. É baseado no fato que Jesus ressuscitou é que a gente pode ter a vida eterna. Senão a gente não teria. Baseado no fato que ele nasceu, cresceu, morreu, e o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, é que a gente tem superpoderes pelo Espírito hoje de operar sinais, prodígios e maravilhas. Senão a gente não teria. Por isso conhecer o fundamento é o que te dá legitimidade, legalidade. É como uma Constituição brasileira, onde um advogado ele precisa advogar baseado na Constituição. Baseado nesse artigo da Constituição, eu quero indenização. Por quê? Porque essa indenização está baseado. Agora imagina o advogado chegar lá e falar, não, é que eu acho que meu cliente ele tem razão. Mas você acha da onde? Razão? Não, porque ele sempre, coitadinho, ele sempre lutou. Tá, mas baseado em que ele lutou? Nada num país funciona se não for baseado na Constituição. Senão seria uma loucura. Só que tem um monte de religioso querendo basear o cristianismo fora do fundamento. E o fundamento é esse aqui. A origem da nossa fé, agora é o ponto. Se é ciência, se é filosofia, se é teologia, de onde vem a nossa fé? Da ciência, da filosofia ou da teologia? De nenhum dos três. Nossa fé vem do coração. A nossa fé vem do coração. Nunca vai vir dos nossos sentidos. Não, mas eu senti que tinha. Mas eu senti muito Deus. Mas eu senti... Não, a tua fé não vem do que você sente. Tua fé precisa vir do seu coração. Lembra que tem a mente e o coração? Jesus falou sobre tudo que se deve guardar. Não guarde a mente. Guarde o coração. Porque deles procedem as fontes de vida. Se o seu coração ele for contaminado, a sua vida inteira está contaminado. Só que a gente protege mais a mente lendo, aprendendo, estudando as coisas, do que o coração. Salmo 119, ele diz, eu escondi a tua palavra onde? Na mente? Eu escondi no coração, para não infringir contra você. Eu escondi a tua palavra no meu coração, não no cérebro. Para não pecar contra ti. O coração guardado, quando você guarda o coração, ele revela a fé naturalmente. Provérbios 4:23 fala sobre isso. Quando o diabo quer atacar a sua casa, a primeira coisa que ele começa atacando, sabe onde que é? Não é suas finanças, não é a sua saúde, não é seus filhos, não é a sua casa, não é o seu carro. Primeira coisa que Satanás ele tenta atacar é o seu coração. Porque se ele atacou teu coração, ele desequilibrou o ecossistema inteiro. Ele quer te confundir no que você sente. Mas a verdade é que nós estamos fundamentados, nossa vida é fundamentada no que nós sabemos, não no que nós sentimos. O que você sente precisa estar abaixo do que o que você sabe. Porque tem dias que o teu sentimento vai te sabotar. Você sente um ruim. E você não sabe de onde que é esse ruim. Quartas-feiras que eu chego aqui, às 2 horas que antecede esse culto aqui, eu me sinto horrível, ruim. Pensa ruim. E para mim já é praxe. Eu sei que é hora do culto. Eu sei que Satanás está endemoniado com as coisas que ele vai fazendo aqui. O diabo fica louco. Só que ele sabe que se eu ficar ruim, o culto inteiro vai ser ruim, sabia disso? Porque o palestrante aqui, o preletor, quem canta, quem ora, a energia dele irradia para vocês. E se eu não tiver inteligência emocional,
Se eu chegar aqui feliz, eu tento fazer todo mundo fazer uma dancinha. Vamos lá, pessoal. Se eu chego deprimido, eu tento fazer todo mundo chorar. Já viu gente assim? Alguns líderes do louvor, no fundo ele começa a falar, começa a chorar e tal, e às vezes ele não sabe se é ele que está emocionalmente sendo tocado, ou se é o Espírito Santo que está tocar todo mundo. Só que às vezes ele não tem entendimento que, ei, peraí, preciso silenciar aqui o que eu estou sentindo. Porque o que eu sei sobre esse culto está acima do que eu estou sentindo. Não, mas estou sentindo uma opressão. Carlos, estou sentindo uma opressão. Sai para lá, cara. Então vai embora para você não estragar o culto nosso aqui. Já leva a opressão embora para ser só com você, porque vai que pega aqui todo mundo. Mas você já conversou com alguém assim? O cara está derrotado, ele te derrota se você ficar escutando as histórias dele. Você sai dali e fala, realmente, o Brasil está indo para o buraco mesmo. Ei. Que o Brasil está indo para o buraco, você está louco? Esse país tem 500 anos. Você acha que é agora que está indo para o buraco? Do buraco a gente saiu, era um país de escravidão. A gente está com o nosso conforto ameaçado, o resto está tudo muito bom. Não vou falar tudo aqui, porque senão vai sair lá, está incitando ódio. Mas a verdade é que o pau tinha que torar mesmo. Vai doer um pouquinho no caminho, mas depois fica bom. Só que cuidado que o que você sente não é verdade. Desconfie do que você sente. Chega num lugar assim, fique ruim, fala, opa, fiquei ruim quando eu cheguei aqui, porque eu saí de casa, estava bom. O que está acontecendo aqui? Aí você já olha e fala, sai daqui, doutor. Está passando aí o teu problema para mim. A origem da nossa fé sempre vai ser o coração. O Romanos 12:9, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de salvação. Quando você está nascendo de novo, você nasce de novo crendo com o coração, não é com a cabeça. Você não está agora deixando de ser católico para ser evangélico, sendo evangélico para ser espírita. Não é uma troca de pensamento cerebral. É um sepultamento seguido de uma ressurreição. É um coração de pedra sendo sepultado e nascendo um coração de carne que sente. E mais para frente eu vou falar sobre isso. Sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Carne fabrica, Espírito frutifica. Aqui precisa de manutenção, esforço, matéria-prima, ferramenta. Tua carne ela precisa conseguir fabricar obra. Mas o fruto, ele frutifica. Frutifica o quê? No seu devido tempo. É aquele pomar no meio do mato que ninguém vê ele, mas quando chega no devido tempo ele está cheio de ameixa. E ninguém cultivou ele, ninguém nutriu ele, ninguém molhou ele, ninguém estava lá cuidando dele. Já entrou numa floresta? O tanto de fruta, o tanto de framboesa que tem? Por quê? Porque frutificar é mais forte do que o ambiente. Na hora de frutificar, o fruto sai. E hoje eu quero falar basicamente sobre fundamentos da nossa fé. Antes disso, antes de eu entrar no texto, abre 2 Pedro 1, esse é o texto dessa noite, 2 Pedro 1, 5-7. 2 Pedro 1, 5-7. Mas antes de falar sobre os nossos fundamentos da nossa fé, eu quero que você considere algumas coisas importantes sobre fé. Em primeiro lugar, precisamos misturar fé na palavra de Deus para que ela se materialize. Quando você não pega a fé e mistura a palavra na fé, a palavra de Deus não materializa. Por isso que a Bíblia ela é um livro cego, surdo e mudo para muita gente.
cara cresceu lendo a Bíblia, mas aquilo não muda nada na vida dele. Por quê? Porque se não misturar fé, a palavra não materializa. Hebreus 4:2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviam. A fé sentada aí define o fruto da palavra pregada aqui. Por isso que eu estou pregando a mesma coisa e tem 180 respostas e resultados diferentes na tua vida. Por quê? Porque é sobre a palavra que eu prego, encontrando a fé de quem ouve. E esse texto está dizendo aqui, a nós foram anunciadas as boas novas como se deu a eles. A gente escutou as mesmas palavras que eles, só que a palavra que eles ouviram, em nada lhes aproveitaram. Não mudou nada, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Essa é a diferença entre uma cerimônia de casamento e um culto de casamento que a gente faz. Eu me nego a fazer cerimônias de casamento. Por quê? Porque cerimônia é só chamar um pateta para fazer. Um bom orador. Ele lê um script e pergunta se está tudo certo, se é isso mesmo que vocês querem. No final, está casado. Mas aquilo é frio. Aquilo é um teatro. Aquilo não sai daqui. Aquilo é um discurso. Aquilo ali é um serviço prestado. Não se admirem porque alguns casamentos terminam em questão de dias e meses. Em contrapartida, nós enquanto ministros, nós estamos pegando uma coisa que é natural com a palavra e misturando fé naquilo. Aí você pega o teu casamento, que você vai ligar E aí a Bíblia diz, quando você ligar, você recebeu a chave do reino. Tudo que se ligar na terra vai ser ligado no céu. E alguns casamentos não foram ligados no céu. Só está ligado na terra. O céu não reconhece. Para Deus você nunca foi casado. Mas a mulher está ali insistindo, não, porque Deus que criou o casamento. Isso, Ele criou o casamento, não o seu. O seu foi você que criou. Quando nós vamos fazer uma formatura, você faz aniversário de um filho, você pode fazer um aniversário e mostrar uma grande, impressionar todo mundo. Aqueles aniversários de pessoal ali da Umbrella, Tistu, Positivo, mora em condomínio fechado, você chega lá e fala, cara, é um casamento isso aqui? Não, é aniversário da criancinha ali. Foi 180 mil no aniversário. Só que você já foi no aniversário desse? Está todo mundo esperando acabar para ir embora. Os pais estão tudo em volta ali, esperando só os filhos terminarem de brincar um com o outro. Tá tarde, né? Tá. Só que no fundo tem que alguém entrar ali, chamar a criança, pôr em cima da mesa e falar, vamos misturar fé aqui nesse aniversário. Filho, você é isso. Filho, você é aquilo. Filho, esse aniversário aqui é para dizer para o mundo que você vai ser um grande homem. E a gente não faz isso. Porque a gente não crê nisso. Sabe quando a gente faz um ato profético, um speak live? Entenda, você está pegando fé com a palavra e misturando nas coisas. Por isso que os casamentos que eu faço, normalmente a pessoa, ela nunca se lembra da comida, ela lembra do que ela sentiu sentada ali. Ela fala, meu Deus, foi um dos casamentos mais lindos que eu já vi. Eu falo, não foi lindo, é que você sentiu a presença de Deus naquele casamento. E quem vai num casamento e tem a presença de Deus, ele nunca esquece daquele casamento. Que era uma coisa que edifica todo mundo, não edifica só o casalzinho bonitinho aqui na frente. Por isso que a gente tem que ser intenso. Vai fazer um casamento, faça misturando fé. Acompanhado, a fé valida a graça de Deus. Sem fé, graça e nada é a mesma coisa. Graça é o favor de Deus, mas sem fé você não acessa o favor. Tudo que Deus fez e nada é a mesma coisa sem fé. Por isso que precisa crer na graça, crer no perdão, crer na reconciliação, crer na obra de Cristo. Quarto lugar, fé é certeza. Contrário de certeza é o quê? Dúvida. Se fé é certeza, contrário de fé é o quê? Aonde você tem dúvida na tua vida, você tirou a fé. Dúvida de o que comer, de onde morar, do que comprar, de onde ir. Meu irmão, você está pensando fora da fé. Se decida. Porque fé é certeza. É para comprar? Vou comprar.
É para vender? Vou vender. É para doar? Eu vou doar. Mas tem certeza, Cal? Olha, não vai se arrepender depois. Onde tem fé não tem arrependimento. Você não foi criado para viver uma vida em dúvida. Você não foi criado. Dúvida é tentativa de Satanás de te confundir desde o primeiro dia com Eva. Tem certeza, Eva? Será? Cuidado com o será. Número 5, fé é o fundamento dos herdeiros. E nunca a motivação dos meninos. Você pode entrar nesse culto aqui com duas identidades. Uma que é de menino, que você veio buscar mais uma bênção. Ou você veio aqui, entrou aqui com uma fé de herdeiro, que busca um culto e a promessa de Deus como relacionamento. Eu vim aqui me relacionar com meu pai. Mas o que você vai receber? Nada, não vim buscar nada. Eu vim trazer, eu vim ouvir, eu vim testemunhar, eu vim celebrar. E quantas vezes a gente entra num culto desse aqui com uma fé que é motivada pelo benefício. É fé de menino. Fé de herdeiro, ele vem pela relação, pelo relacionamento. Número 6. A fé é o princípio elementar dos nossos fundamentos. Nenhum fundamento funciona fora da fé. Nenhum princípio funciona fora da fé. Calma, mas e o batismo com o Espírito Santo? É pela fé. Mas e o arrependimento das obras mortas? É pela fé. Mas e o ministério da reconciliação? É pela fé. Mas e a ordenação pastoral que vocês fizeram? É pela fé. Mas e a extensão do próximo campus lá para São José dos Pinhais? Qual que é a estratégia? É pela fé. Nosso fundamento precisa ser pela fé. Hebreus capítulo 11 inteiro, 40 versículos. Meu Deus, já acabou, eu nem comecei a pregar ainda. Já vou terminar com esse texto aqui. Olha esse texto, Hebreus capítulo 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Você é puro. Eu não sou, Cal. Falo muito palavrão. Saiu da fé. Estou falando que você é puro. Creia nisso. Não, mas eu ainda não me vi puro. Não interessa. A fé não é aquilo que você viu. A fé é aquilo que você tem convicção que você vai ver. Por isso a gente não duvida de ninguém aqui. Por isso que a gente olha um para os outros enxergando o futuro e não o presente destruído que talvez você chegou aqui. A fé mostra a realidade daquilo que se espera. Ela nos dá convicção das coisas que ainda não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela ciência? Não. Pela teologia? Não. Pela filosofia? Não. Mas então de onde se tirou que Deus criou tudo falando? Pela fé. Pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra. Nothing else. Nada, nada, nada além. Não me prove que tem outro meio. Assim, o que se vê se originou daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao Caim. Qual que era a diferença da medida? Quanto deu ou como deu? O que fez do sacrifício de Abel superior de Caim? A fé encontrada em Abel. Com isso, Abel mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas pela fé. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Você sabia dessa história? Isso aqui é fé, é fato ou é profecia? É um fato. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Você consegue imaginar Deus tomar para si um homem
que antes da obra de Cristo, antes de tudo que a gente vive hoje, o cara desaparecer porque Deus levou para si? Ele subiu o assunto aos céus antes de Jesus. E aqui é literal, não é em visão, não é nada. Porque antes de ser levado era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Por exemplo, a chuva. Pela fé, Noé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Quando Deus ele falou, larga tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé. Porque ele chegou lá, não tinha uma casona esperando ele, não tinha um carro na garagem esperando ele. Nessa terra prometida, ele viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, sendo estéril e idosa, pôde ter um filho. Sara não pode ter filho. Estéril não pode ter filho. Uma mulher sem útero não pode ter filho. Assim como uma embarcação sem chuva não pode navegar. Mas é pela fé. Que fé é essa? É a única fé que Deus pode encontrar no teu coração. Fora do teu coração, Ele não vai encontrar outra fé. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas dos céus, incontáveis como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, eles a avistaram de longe e de bom grado as aceitaram, reconhecendo que eram estrangeiros peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra onde saíram e buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou uma cidade celestial. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Pela fé, Isaque prometeu a Abraão para o futuro de seus filhos. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé, José, no fim da vida, declarou que toda a sua confiança que os israelitas deixariam o Egito. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo que ele nasceu. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aqui eu posso ir até o versículo 40. Todos eles obtiveram a provação por causa da sua... não era por causa do seu jejum. Não era por causa da sua santidade. Não era por causa da igreja que eles plantaram. Nenhum deles, no entanto, recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. E aqui eu ia começar a pregar agora, era só a introdução. A pergunta então é, como desfrutar então de um resultado de vida baseado nessa fé? Essa é a próxima mensagem. Tudo que eu falei semana passada, fora da fé, é uma mentira, é heresia. É impossível com alguém ser perfeito, é impossível com alguém ser igual a Jesus, é impossível a gente ser justo, é impossível a gente ser santo, é impossível a gente ser íntegro, é impossível a gente ser em nada deficiente. Mas é isso que a Bíblia está propondo para a gente. Só que hoje eu vim aqui lembrar que é pela fé. Pela fé. E fé não é sobre o teu esforço, sobre tua capacidade. Fé é só sobre você crer. Crer que você é justo, santo, perfeito, idôneo, incorruptível, vestido de piedade, que não há dolo, que não tem medo, que nenhuma condenação há contra você,
que não tem culpa sobre você. É pela fé. E hoje eu queria vir selando aquele caixão de semana passada, falando assim, ó, ei, só não esquece, é pela fé isso aqui. Senão você vai chamar eu de mentiroso, porque você vai falar, não funcionou lá em casa. É porque não era fora da fé. Quem não é nascido do Espírito continua carne, continua corrupto, continua mal. Por isso importa nascer de novo e viver as realidades da nova criação. Amém? Vamos ficar de pé. Queremos orar juntos. Aqui um dia a gente pode continuar. Vamos falar sobre os arrependimentos de obras mortas, que vários de nós deveríamos nos arrepender. Os batismos que talvez estão disponíveis a nós. A imposição de mãos aqui, irmãos. Perceba lá no culto do cinema. Quando eu falo lá no cinema, ensino a igreja, ó, na hora que a gente for orar pelos visitantes, quem está em volta mete a mão. É quântico isso. Isso é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Mete a mão. Da sua mão sai poder, sem você falar. Não é sobre o que você fala, não é sobre o que o cara escuta na mente, é sobre o que ele sente no corpo. Se você duvida disso, pela fé, um cara ele ressuscitou quando ele tocou nos cadáveres de um homem de Deus, nos ossos, na ossada de um cara podre, comido de bicho. Um cadáver foi jogado em cima do outro, e quando aquele corpo sem vida toca o outro corpo sem vida, ele ressuscita. É pela fé. Só que isso é um fato. Por isso, quando você estende a mão, não precisa ficar aflito. Senhor, em nome de Jesus, abençoe ele, Senhor, em nome de Jesus. Não, cara, não precisa falar nada. Não é sobre o que você fala, é sobre quem está tocando. E guarda uma coisa, quando a gente coloca os visitantes de pé lá, e a gente encosta neles, acompanhe quem está orando no microfone. E aí você coloca a mão, porque é o seguinte, quem está orando vai orar rápido. Se você começar a dar um speak life ali, a hora que ele terminar de orar, ele vai te cortar. Então no fundo a gente tem que só ir concordando, sim Senhor, sim Deus, declaramos isso sobre ele, Pai. Por quê? Porque a oração que está sendo lá no microfone que está sendo feito com o visitante. E às vezes o visitante está sendo tão ministrado que chega alguém de coletinho e começa a falar um monte de coisa na orelha dele, e ele não sabe assim, é para escutar lá na frente ou escutar. Porque tem alguém me conduzindo na oração. E daí chega um outro alguém e começa a falar um monte de coisa no meio. A intenção é boa, mas o momento é errado. No novo nascimento é a mesma coisa. Quando a pessoa está de pé e nasceu de novo, por que a gente põe a mão, Cal? Batismo com o Espírito Santo, fogo e poder. E aí você pode dizer mais Espírito Santo, mais. Se manifesta Espírito Santo, como nunca antes, porque é a primeira vez, está nascendo de novo. É uma nova criação. Sabe o que é uma nova criação? É aquele primeiro grito do bebê que sai do ventre. Uá! E é ali que o pau tem que torar mesmo. A gente tem que começar a erguer a música e mais. Porque ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Ele está tendo um sentimento amistoso, inédito na vida toda dele. Mas hoje eu quero que você saia daqui entendendo que a nova criação carrega uma realidade nova. E esse é o nosso ambiente, a fé. A fé é o ambiente das nossas realidades. E aí tudo que você faz o sentido. Até o churrasquinho do final de semana com os irmãos, a cervejinha em nome de Cristo Jesus que a gente toma junto, cria sentido. Mistura a fé à cerveja que se toma entre os irmãos. Mistura a fé ao vinho que a gente toma. Ao baralho que se joga com alguém, mistura a fé naquilo. Vê o que sobra daquilo. Tem bastante coisa que você vai misturar a fé, você vai ver que vai estragar a jogatina. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja, Deus. Essa igreja é um sonho. Eu já posso ver onde Deus está levando tantos de vocês, espalhando norte, sul, leste a oeste. Vocês são generais. Vocês são cidadãos do céu que carregam a autoridade legítima do reino sobre a terra. E hoje, Pai, eu declaro que a fé é o nosso firme fundamento. E tudo que nós fazemos é pela fé. As loucuras que vamos fazer ainda é pela fé. Amanhã eu tenho uma reunião 4 horas da tarde lá em São José dos Pinhais para enfrentar o Cinemark. É pela fé.
Temos o sonho de uma grande conferência de homens que fundam igrejas relevantes, é pela fé. Temos a convicção que mudamos uma cidade inteira nos últimos 15 anos, 13 anos, pela fé. Fazemos declarações pela fé. Só encontre a fé em nós, que onde há fé, os milagres eles escapam de nós. Onde há fé, a hemorragia é estancada, porque alguém tocou a orla de Jesus. Jesus nem orou, Jesus nem viu, porque é pela fé. E eu oro, Senhor, que pela fé a gente viva uma vida livre de corrupção, livre de todo o mal, como Jesus, sendo tentado em tudo, apertado por tudo, tendo tribulações, resolvendo tantos BOs, mas pela fé terminamos sido aprovados, porque fomos encontrados com fé. Nos livra de uma vida sem fé, nos livra, Senhor, da religião, nos livra, Senhor, de uma vida vazia de resultado, nos livra, Senhor, de tentarmos performar aquilo que só pela fé é que pode ser compreendido. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado. Aplauda pela fé, amém. A igreja que Jesus plantou na terra não era complicada e nem cheia de formas. Ela nascia simples como uma semente, nas casas e ao redor das mesas. O culto brotava da comunhão, da oração, do partir do pão e da obediência como um só povo. E como toda semente, ela nasceu para crescer. Mas em algum ponto nós perdemos algo essencial. A árvore frondosa da igreja, em vez de saudável, se tornou inflada. Nós trocamos a mesa pelos palcos. A comunhão pela agenda e o germinar da semente se tornou estratégia de crescimento antinatural, tudo baseado em metas. Que gera crescimento rápido, mas com frutos frágeis, sem a vida real. Líderes sem uma visão clara, que guiam multidões, mas seguem sozinhos e carregam dores silenciosas. Mas qual é o segredo? E existe um segredo? Mas a pergunta é, até quando? Será que Jesus morreu por esta igreja? É hora de resetar, de fazer a igreja simples de novo. Uma igreja que nasce da comunhão, que floresce ao redor das mesas. Essa igreja que se espalha quando famílias abrem suas casas e deixam a semente do evangelho germinar. Este é um chamado para plantadores que desejam abrir novas frentes, começando com pouco, mas confiando que Deus fará crescer. Para pastores e futuros pastores que amam a noiva de Cristo. Para homens e mulheres simples, que entendem que a sala de uma casa pode se tornar o berço de uma igreja poderosa. A Conferência F5 será um ambiente de encorajamento, aprendizado e cura para os líderes. Com ferramentas práticas e experiências reais para a plantação e edificação de igrejas. Vamos criar uma rede de relacionamentos apostólicos que fortalece e capacita. Um chamado para simplificar, alinhar a visão e incentivar a paixão pelas boas obras. A verdadeira igreja nunca retrocedeu, mas continua viva e poderosa. O corpo continua avançando e destronando as trevas. E para isso, Deus conta com você.